Ok, alunos, chegamos para mais uma aula de História. Isso mesmo, já estamos na aula 21.1. Logo, logo nós iremos começar a aula de História de Rondônia. Como assim, professor? Antigamente, a aula de História de Rondônia, ela era ministrada lá no terceiro ano. Mas aí com o novo ensino médio, não sei quem foi que teve essa ideia, e trouxe a aula de História Regional, que era no terceiro ano, para o primeiro ano. Aí, logo, logo, eu creio que essa semana, vocês começarão a ter a aula de História Regional. Isso dentro do primeiro ano. Aí o segundo ano vai ter? Não. O terceiro ano vai ter? Não. Ou seja, a aula de História Regional só vai acontecer no primeiro ano. E aí, professor, e quando nós chegarmos no terceiro ano? Pois é. Quando você chegar no terceiro ano, você já esqueceu a aula de História Regional. Aí é quando você vai ter que fazer um cursinho preparatório para poder relembrar tudo aquilo que vai ser visto nas aulas aqui no primeiro ano. Mas foi isso que foi decidido, tá certo? Então, a partir desse ano, vocês terão História Regional. Fechou? Nosso combinado para a aula de hoje, e como todas as aulas, é o quê? É você abrir o caderno, é colocar a data de hoje e colocar o título da aula. E depois procurar acompanhar. Como? Anotar tudo aquilo que for possível. Tá? Eu estou explicando aqui e você procura fazer as anotações. Tá certo? Então, segue comigo no quadro. Olha a nossa aula de hoje. Formação dos Estados Nacionais. Nessa aula, aluno, você vai entender como que se formou os países. Na verdade, quando se fala a formação dos Estados Nacionais, é a formação dos países. Aula 21.1, já está na parada. E dentro desse contexto, você irá saber o nascimento do Estado Nacional, as monarquias absolutistas, aí nós temos o clero, a nobreza e a burguesia, nós temos as monarquias em Portugal, Espanha, Inglaterra e também a França. Certinho? Vocês vão ver como que surgiu essas monarquias e como que esses estados se consolidaram. Fechou? Para a aula de hoje, com habilidade, eu tenho o quê? Olha aí, aluno, o que você precisa saber? Eu preciso analisar a ação dos estados nacionais no que se refere à dinâmica dos fluxos populacionais e também o enfrentamento de problemas de ordem econômica e também social. Assim como também, tu terás que identificar os significados históricos geográficos das relações de poder entre as nações. Feito isso, é só correr para o abraço. Veja no mapa de hoje como se deu o nascimento desses estados. Cada espaço colorido representa a criação do estado ou futura criação do estado. Então, na parte vermelha, aqui na nossa legenda, nós temos aqui o Reino dos Cristãos da Península Ibérica. No mapa, na legenda amarela, nós temos aqui o mundo muçulmano. E no roxo, eu tenho aqui os escandinavos. E depois, claro, com a expulsão de alguns invasores, de alguns povos, eles se consolidam e acaba criando aí de espaço. Por exemplo, aqui onde vocês estão vendo, vai ser a localização de quem? De Portugal. E os demais vai ser a localização dos espanhóis. E aí vai se consolidando, vai se formando esse estado. Olha, em uma imagem maior você pode observar como que eram essas regiões no passado. E como depois elas serão transformadas. Certinho? Bom, vejamos aqui. Com o fracasso, vejam, das tentativas de unificação empreendida pela igreja, observe que no passado a igreja tentou unificar algum desses povos aí, alguma dessas civilizações, que eu estou trazendo novamente no mapa para que vocês possam ter a noção. Então, a própria igreja, ela procurou conciliar, juntar, durante toda a Idade Média. A instabilidade vivida
e os estados europeus que tenderam a se centralizar em torno de quem? De um rei. Por quê, professor? Porque aí o que você vai ter é o poder do senhor feudal, que acaba não tendo mais controle com os escravos, que serão agora servos. Esse senhor feudal, ele busca apoio em um rei, e esse rei acaba consolidando toda a região. Aí vocês vão começar a perceber como que não surgir esses monarcas. Como que eles terão controle em todas as regiões. E quem deve obediência a ele? Claro que o senhor feudal, lá na frente, acaba se tornando o quê? Uma nobreza. Por quê? Porque vai ter fundamento. Então, aos poucos, assume as características de um monarca absolutista, originando aí os estados modernos, quando nós teremos aí a famosa criação da Europa Ocidental. Fechou? Feito isso, melhorou. Feito isso, melhorou. Ok. Olha lá. Além das guerras internas que havia, aqui, vou voltar de novo para vocês. Por exemplo, na Polônia, nesse espaço aqui, havia conflito interno aqui dentro. Sabia disso? No Sacro Império, também havia conflito. Eu tinha aí vários grupos que acabavam se confrontando entre si. Para quê? Para ser superior. Então, olha o que diz o texto aqui. O texto fala, além das guerras internas e também externas, do interesse da burguesia, que era a nobreza que estava ali, né, a alta burguesia, outro movimento contribuiu para o fortalecimento do poder dos reis, as chamadas revoltas camponesas. Revoltas camponesas. Preste bem atenção aí, tá, aluno? O que vai ser dado nessa revolta camponesa? Eram consequências da fome. A revolta camponesa será dada devido ao problema da fome que estava se assolando na Europa. Também a questão da miséria. E também a questão da exploração dos camponeses. Então, essa revolta camponesa, ela será dada devido a várias vertentes. Devido à fome, devido à miséria e devido à exploração. Tá certo? Assustado com as rebeliões, os senhores feudais aceitavam a autoridade de quem? Do rei. Por quê, professor? Porque passou a fugir o controle do senhor feudal. Aí ele busca apoio dos reis que, literalmente fortalecidos, podiam organizar exército para reprimir, combater, acabar com os movimentos de contestação. E aí, seja de qualquer natureza, esses movimentos. Então, o rei, com os seus exércitos formados, eles poderiam muito bem conter, acabar com esses movimentos camponês ou revoltas camponesas. E como é que não se revolta, gente? Você passando fome, estando na miséria, sendo explorado, como é que não se revolta? Claro que sim. Certinho? Olha lá. E aí vocês observam, nesse confronto dos camponeses, que não tinham um mínimo para ser atendido. Não tinham um mínimo. Vivia em situação deplorável. É claro que eles irão forçar o senhor feudal a tomar uma atitude. O senhor feudal, sem poder, ele faz o quê? Ele busca a presença do rei. Ele busca o apoio do rei. E o rei, muito bem estruturado, com o seu exército bem formado, eles vão para cima e conseguem resolver o problema. Por outro lado, esses reis começam então a dominar as regiões, tendo o seu poder aí atendido. A Europa, então, se torna uma coxa de retalhos. Como assim, professor? Os diferentes povos europeus, eles começaram a unir-se em torno de quê? De um grande líder, que fosse mais forte que os líderes regionais. Quem é o líder regional? O senhor feudal. Quem é o líder geral? O rei. Percebeu? Tudo isso para unificar diferentes e fragmentadas regiões. Então, cada região, na verdade,
queriam ser independentes. Ah, eu tenho um espaço ali da Espanha, eu tenho vários grupos, e cada grupo busca uma independência. Opa, precisamos de alguém forte, com poder, para manter unido ou até unir esses povos. Somente a figura do rei. Literalmente, a Europa então se formava uma coxa de retalha, que era o mapa europeu daquela época, que vocês viram lá atrás, naquele mapa que eu tenho mostrado. Olha aí, pronto. Novamente aqui, ó. Mapa com os limites dos reinos europeus da época da formação dos Estados Nacionais. Formação dos Estados Nacionais. Vejam aí. Tá certo? Quando se fala coxa de retalho, é isso. Lembra que lá atrás eu mostrei como exemplo essa região aqui de Portugal e da Espanha. Olha só agora como é que está sendo formado. Tá certo? Então, os países, os estados nacionais, começaram a delimitar as suas fronteiras, a desenhar a sua fronteira, aonde termina, aonde acaba, etc, etc, etc. Fechou? Olha lá. E aí, nós partimos agora para conhecer as monarquias absolutistas. Como foi dito, na França, na Inglaterra, Portugal, Espanha, foi um cenário que se destacou os reis que governaram de forma absolutista. E aí eu trago para vocês esse gráfico, onde retrata muito bem a presença das classes. Vejam, o rei está aqui, ele é o topo de tudo. Os camponeses, eles acabam pagando os impostos a quem? Aos senhores feudais. E os senhores feudais acabam repassando parte desses impostos ao rei. Para quê? Para sustentar o controle naquela região. Ok? Os camponeses, ele acaba sendo submissos ao rei. Eles também pagam impostos ao rei, além de pagar impostos aos senhores feudais. Ó, eu tenho aqui esses impostos que são gerados pelos camponeses, inclusive pelos artesãos. Ó, os artesãos também acabam pagando impostos para o rei. Esses impostos que são pagos ao rei acabam sendo redistribuídos para outras classes, a igreja e a nobreza, ou seja, o clero. A renda de tudo que é tido pelo Estado acaba chegando nessas duas classes. A burguesia também ela explora a mão de obra do artesão. A burguesia também acaba pagando imposto para o rei. Professor, mas a burguesia já não é uma classe elevada? Não, aí não. Aí somos burgos, somos comerciantes, que vendem lá os seus quitutes, as suas peças, enfim. Eles não são. Somente são privilegiados o clero e a nobreza. E o rei. A burguesia é que vai brigar por espaço e lá na frente ela vai conseguir. Mas nesse momento não. Então aqui, ó, eu tenho dinheiro e tenho poder. A seta azul e a seta vermelha. Todos os súditos obedecem ao soberano. Impostos, leis, moeda e exércitos nacionais, olha aí, e a centralização do poder. Assim é que estava desenhada a pirâmide social. Isso dos monarcas absolutistas. Tá certo? Fechou. Olha lá. Características dos estados nacionais. Como que nós podemos definir as características do Estado Nacional? Primeiro, eles passaram a delimitar as suas fronteiras. Viu? O que vem a ser, professor, isso? Bom, eu preciso saber qual é a região, o espaço que cabe ao meu governo. Então, eu tenho tantas de fronteira. Começa a se medir essa fronteira. Eu faço fronteira com quem? Com A, com B, com C e com D. Então, todo o espaço que tiver dentro
desses limites pertence a esse monarca. Por isso, eu defino a fronteira. Só que é uma fronteira física. Eu tenho uma fronteira física, eu tenho uma fronteira comercial, eu tenho uma fronteira cultural, linguística. Aí some, tá? Em cada nação, em cada estado, eu tenho aí a criação de uma moeda única, que essa moeda possa circular em todo esse país, né? Esse estado nacional, que é o país. A unificação dos impostos, o que de fato vai ser cobrado? Eu não posso criar 1000 impostos, não é bem assim. O município cria um imposto, o estado cria outro imposto e a nação cria outro imposto. Não, eu tenho que unificar esses impostos, tá certo? Claro que para um estado nacional, eu tenho a criação de um exército. Esse exército ele tem que ser permanente. E quem que paga? São os impostos das pessoas. Então, quando se recolhe os valores, o governo acaba então, fazendo o pagamento desses que estão ali defendendo ou que fazem parte do exército. A concentração de poderes nas mãos dos reis, e aí, diga-se de passagem, o absolutismo monárquico, né? A manutenção dos privilégios da nobreza, e com a formação de um corpo burocrático. E aí, quando eu tenho a nobreza que acaba sendo chamado para poder ser ouvido, dar opinião, eu tenho que manter esse privilégio. Tá? Privilégio que sai muito caro para o Estado. E aí, claro, a unificação de pesos e de medidas para toda aquela nação. E, por último, a imposição da justiça real. Então, começa a ser desenhada aí os poderes, né? Com quem fica o judiciário, o executivo e o legislativo. Então, isso aqui são as características que se formou os estados nacionais, que é, na verdade, os países. E aí, eu trago para vocês o fortalecimento do poder monárquico. Como é que se constituiu? Com essa nova configuração sociopolítica, os reis passaram a assumir um perfil próximo do absolutismo. Olha aí, não que eles eram literalmente absolutistas, mas eles assumiram uma proximidade. Quase chegam a ser totalmente absolutistas. Mas eles concentram o poder em suas mãos. Teve no auge aí um destaque para Luís XIV, da França. É ele que é o autor da célebre frase: o Estado sou eu. Então, todos os súditos, todas as classes, devem trabalhar para mim. E através dessa força do monarca, subjugando os líderes locais, que são os feudais, é que o Estado Nacional moderno, como conhecemos hoje, pôde surgir. Então, quando o rei ele se torna superior, certo? Aqui em cima, e aí o clero aqui embaixo, aí eu tenho a nobreza mais abaixo, depois eu tenho a burguesia, logo o rei se sentia o todo-poderoso. Por isso que Luís XIV, ele diz, ele entoa essa frase que ficou imortalizada: o Estado sou eu. Pronto, né? Olha lá, os principais reis daquelas épocas que se aproximaram do absolutismo. Alguns, de fato, foram absolutistas. Então, eu tenho o Henrique VIII da Inglaterra. Ele governou no século XVII. Ele era da dinastia do Tudor. Dinastia dos Tudor. Elizabeth I era rainha também da Inglaterra. Durante o século XVII, pertencia à dinastia dos Stuart. Então, eu tenho aqui duas dinastias, Tudor e Stuart. Depois eu tive Luís XIV, rei francês, como ele gostava de ser chamado Rei Sol, que ele era o centro de tudo. Governou a França no século XVII ao século XVIII. E ele era da dinastia dos Bourbons. E, por último, eu tenho o Fernando e Isabel,
que eram os reis da Espanha, no século também 17. Tá certo? Bom, por que estava... Vamos lá. Na sequência, veja aí o clero, a nobreza e a burguesia. Diga-se de passagem, tá? A alta burguesia. A alta burguesia. Porque eu tenho a média, e também eu tenho a baixa burguesia. Certinho? Eu tenho a alta, média e baixa burguesia. Nesse caso específico aqui, essa alta burguesia é essa aqui, ó. Então eu tenho a presença do clero, que é da igreja, a nobreza, que são os senhores feudais que vão se destacar, e também a alta burguesia, que irão se tornar nobreza de toga. Tá bom? Olha lá. Aqui eu tenho a igreja consagrando ao rei o poder absoluto, o poder daquela região, porque, na verdade, ele precisava da bênção divina. Sem isso, ele não poderia se tornar rei. E era muito comum esse tipo de imagem. Por exemplo, o Napoleão Bonaparte, quando ele foi se tornar imperador da França, e quando teve toda aquela ladainha, todo aquele discurso do Papa, ele simplesmente, já agoniado, pegou a coroa das mãos do Papa e se autocoroou. Pronto, já sou. Para de conversa. Entendeu? Foi desse jeito aí. Não estou entendendo. Vamos lá. Aí eu tenho o clero, a nobreza e a burguesia. Certinho? Clero, nobreza e burguesia. Diz o seguinte, a nobreza e o clero, a nobreza, essas duas classes, né? O clero e a nobreza, na verdade. Primeiro o clero, depois a nobreza. Continuaram a ser a classe dominante durante esses estados absolutistas, como havia sido durante o período medieval, a alta, a média e a baixa Idade Média. A dominação social residia principalmente na posse de terra. Quem tinha terra era bem visto. E também na produção de tipo feudal, baseado na exploração dos camponeses, que ao mesmo tempo eu também tenho um servo ali. Vejam, alguns autores classificam o absolutismo como um aparelho de dominação feudal, alargado e reforçado. De modo que o essencial no processo de centralização política não foi a ascensão da burguesia, e sim o fortalecimento da aristocracia feudal. Viu aí? Alguns autores, eles classificam o absolutismo como um aparelho de dominação feudal, alargado e reforçado, de modo que o essencial do processo de centralização política não foi a ascensão da burguesia, mas sim o fortalecimento da aristocracia feudal, que era a nobreza. Então, ele só se consolidou. Vejam, a religião, a igreja, o clero, acabava desempenhando um papel importante no plano educativo dos servos, dos camponeses, fiscalizando a moralidade e fiscalizando também a vida intelectual. Não como fundamento do poder, mas para ter o controle. Aí, vocês verão mais na frente, vai ter o controle total, através do Santo Ofício, que é o Tribunal da Inquisição. A igreja, ela vai não só ser atribuído os impostos, mas também ela vai ter aí os seus planos. A monarquia em Portugal, na Espanha, Inglaterra e França. Como que isso aconteceu? Vejam lá. Isso aí são as imagens de alguns reis. O do meio é Luís XIV. Senhores, observem a vestimenta desses caras aí. Olha só esses trajes majestáticos. Professor, mas era assim que se vestia? Bom, quando tinha uma solenidade, eles ficavam parados, vestiam essa roupa. Olha a meia calça deles aí. Olha o sapato do camarada.
Às vezes tinha pedra preciosa, diamante, rubi, sei lá, os caras... em alguns casos, esses desenhos aqui era tecido com fio de ouro. É uma coisa glamurosa. Eu falo isso porque eu vi o traje de majestade de Dom Pedro II aqui no Brasil, que se encontra lá em Petrópolis. Tá? Vejamos lá, em Portugal, por exemplo. Portugal foi um dos primeiros países da Europa a consolidar um reino forte. Centralizado na pessoa do rei, a formação da monarquia portuguesa iniciou nas lutas de expulsão dos árabes, que desde o século VIII ocupavam a Península Ibérica, tanto os portugueses como também os espanhóis. Essas lutas ficaram conhecidas como Guerra de Reconquista. Os portugueses expulsam e consolidam o espaço. Durante o domínio árabe, os povos cristãos ficaram restritos ao norte dessa península. A partir do século IX, pouco a pouco eles conseguiram ampliar o seu território. Foram fundados, então, vários reinos, dentre eles o reino de Aragão, o reino de Navarra, o reino de Leão e o reino de Castela. Na Espanha não foi diferente, também estiveram envolvidos na Guerra de Reconquista da Península Ibérica. Durante esse processo, diversos reinos foram constituídos. Em 1469, o casamento de Fernando, herdeiro do trono Aragão, com a Isabel, que era irmã do rei Leão e Castela, acabou unindo aí 3 grandes reinos. Era o primeiro passo para a formação da Espanha. Aí é legal, aí você tem 3 potências, você tem 3 exércitos. Certinho? Olha lá. Em 1492, os exércitos de Fernando e de Isabel apoderaram-se de Granada e vão expulsar os árabes da Península Ibérica, consolidando aí a monarquia espanhola. Então, a monarquia espanhola, o espaço espanhol, acaba sendo definitivo no século XV. E na Inglaterra? Pois é, nas Ilhas Britânicas, em meados do século XI, havia 4 reinos, o da Escócia, País de Gales e Irlanda, formado por povos celtas, e Inglaterra, formada aí por os anglo-saxões. Em 1066, o Duque Guilherme da Normandia, que é uma região norte da França, invadiu e vai conquistar a Inglaterra. Em 1154, um nobre francês chamado Henrique Plantagenet, parente de Guilherme, vai acabar herdando a coroa do reino da Inglaterra, passando a chamar-se Henrique II. Nesse período, vai ocorrer a centralização do poder na mão do rei inglês. Rei esse chamado Henrique II. Vejam, Henrique II, ele vai ser sucedido por seu filho. Henrique II é pai de Ricardo Coração de Leão. Dos 10 anos do seu governo, Ricardo ficou ausente por 9 anos. Isso vai dar margem para que, de fato, comece a haver interesse de outras pessoas para tomar o reino de Ricardo Coração de Leão. Por que ele ficou ausente? Ele liderava a Terceira Cruzada e lutava no continente europeu para manter o domínio das Ilhas Britânicas. Essa longa ausência de Ricardo vai causar o enfraquecimento da autoridade real e volta o fortalecimento do poder dos senhores feudais. Ricardo Coração de Leão, então, no reinado de João Sem Terra, João Sem Terra era irmão de Ricardo Coração de Leão. João Sem Terra e Ricardo Coração de Leão era filho de quem? De Henrique II. Henrique II, então, era pai de Ricardo e de João Sem Terra. Certinho? O enfraquecimento da autoridade real foi ainda maior durante o reinado de João Sem Terra. Após ser derrotado em conflitos com a França
e com o papado, João Sem Terra foi obrigado pela nobreza inglesa a assinar um documento chamado de Magna Carta. Pronto. O que era pior ficou ruim. Por esse documento, a autoridade do rei da Inglaterra ficava bastante limitada. Ele não podia, por exemplo, aumentar os impostos sem prévia autorização dos nobres. A Magna Carta estabelecia que o rei só podia criar impostos depois de ouvir o Grande Conselho, né? Formado por quem? Por bispo, por condes e barões. Então tinha que ter um argumento muito convincente. Na França, por exemplo, ao longo da Idade Média, o território francês sofreu com um processo de fragmentação política motivado pelo surgimento do feudalismo. Somente no século XII, ainda durante a dinastia dos Capetinga, o processo de centralização política francesa foi iniciado pelo rei Filipe II. Usando os conflitos contra os ingleses pelo controle do norte da França, este monarca ele conseguiu formar um grande exército, sustentado pelos impostos cobrados ao longo do território nacional. Com isso, a formação desse imponente exército e a vitória contra os ingleses permitiu a ampliação do poder político real. O reino francês criou um articulado corpo de funcionário público que deveria impor a autoridade real em oposição aos seus feudais. A burguesia passou a ceder grandes quantias para que o rei garantisse a liberdade das cidades. Através de uma carta de franquia, documento concedido pelo próprio monarca que liberava os centros urbanos das taxações feudais. Foi nesse contexto que surgiu a mítica figura de Joana d'Arc, uma humilde filha de camponesa que comandou diversas lutas contra a Inglaterra, alegando cumprir ordens divinas. As vitórias fortaleceram politicamente o reinado de Carlos VII, que foi coroado como rei da França, e reorganizou a reação militar contra os britânicos. Mesmo sendo queimada em 1430, acusada de heresia, os feitos heróicos de Joana d'Arc serviu para que os franceses voltassem a se empenhar na luta contra os ingleses. Na verdade, a guerra de 116 anos, a guerra de 116 anos, que é a famosa guerra de 100 anos. No ano de 1453, o rei Carlos VII concluiu o processo de expulsão dos britânicos do território francês e passou a comandar com amplos poderes. Com o apoio da grande burguesia, acabou centralizando o governo nacional. Criou novos impostos e financiou a instituição de um exército. A partir de então, a França tornou-se o exemplo máximo do absolutismo real na Europa. Tudo isso graças aos procedimentos anteriores que foram sendo criados ao longo desses acontecimentos. Certinho? Bom, aluno, para casa, eu vou deixar esse material complementar para que você possa estudar e saber um pouco a mais. Nesse material complementar, temos o texto Formação das Monarquias Nacionais. Está disponível nesse link. Vocês poderão acessar e fazer a leitura e, com essa leitura, ampliar os seus conhecimentos. Certo? Esse conhecimento vai fortalecer vocês a se prepararem para a prova. E faça um resumo também. Basicamente, em quase todas as aulas, nós temos um material complementar que vai ajudar vocês a ampliar mais o conhecimento. Não ficar somente nessas aulas e nessas explicações, mas também que vai aguçar a tua pesquisa. Fechou? Vem para mim? Só que agora é o seguinte, agora eu vou deixar vocês, daqui a pouquinho eu estou voltando para fazer aquela revisão de 5 minutos. Não saia daí, é muito rápido, daqui a pouquinho eu estarei de volta. Sai daí, tchau, tchau.